como é de praxe, a gente sempre traz à tona aqui para a telinha da TV Itararé pessoas que você às vezes conhece só pela voz ou pelo trabalho que faz em sites, jornais. Hoje a gente recebe o Apolo Ricarte, que faz um trabalho lá na Rádio Caturité. Começar dando boa noite a você, Apolo, e querendo saber, lógico, como é que você foi parar, né, no meio jornalístico e esportivo. Boa noite. Boa noite, Gustavo. Boa noite aos telespectadores da Itararé. Comecei meu trabalho no jornalismo esportivo aqui da Paraíba, ainda no curso de comunicação social, como um curioso. Fui convidado pelo professor Marcilão Gonzaga a fazer parte da equipe da Rádio Ariús, rádio comunitária aqui da cidade. É um trabalho de futebol amador lá no Estádio Amigão. Daí gostei e fui convidado também para fazer parte da Rádio Caturité, onde me encontro até hoje. Pois é, né? Então a escola já veio, digamos, desde a época da faculdade, já teve um interesse e um incentivo, né, por parte de professores, né? Mas antes de entrar na faculdade, você já pensava em trabalhar no jornalismo esportivo? Já era, digamos, o seu sonho aí desde de infância, desde da época em que estudava na escola, que se preparava para o vestibular? A gente sempre acompanha, né? Principalmente o rádio, que é o veículo que leva o futebol aqui da Paraíba ao vivo todo domingo. Então a gente sempre acompanha o trabalho dos companheiros, tinha uma curiosidade em conhecer quem era, em conhecer aquela voz que a gente sempre ouvia aos domingos. E quando houve essa oportunidade de começar nesse ramo, foi uma oportunidade, assim, uma oportunidade de ouro, né? Que muitos alunos foram convidados, a gente esteve lá, marcando presença, enfrentando também muitas dificuldades, como o rádio até hoje a gente enfrenta, mas naquela época, principalmente por conta de ser o futebol amador, por conta de ser às 10 horas da manhã, vocês sabem muito bem como é esse trabalho. Com certeza. Então, foi assim, um sonho que estou realizando a cada dia, a cada viagem, a cada transmissão, que é uma responsabilidade muito grande estar nos microfones da Caturité, que já passaram grandes profissionais. Com certeza, né? E um deles que marcou época, né? E a gente lembra também se foi há pouco tempo, né? E Joselito Sena, na minha época também Humberto de Campos, né? Dois aí que marcaram época, que realmente eram referência, né? E como é que foi o seu início quando você olhava para frente e dizia, ó, tem muito cara rodado, muito cara realmente experiente, nos quais você mesmo se espelhou, né? E vislumbrava chegar um dia essa postura, digamos, a experiência que eles conquistaram. Como é que era se ver, né, iniciando na profissão com tanta cobra criada, como se diz aí no meio? Para mim foi uma experiência assim, única, como você bem destacou, começar já com pessoas capacitadas, com pessoas que pudessem passar algo a mais que eu não tinha pego no tempo da universidade, já que é uma coisa mais corrida. Ali você pega o futebol mesmo na prática, o esporte, a cobertura bem na prática. Então, para mim foi assim, algo essencial começar com pessoas como o Rostelo Sena, como o próprio Anchieta Araújo, o Chico Alemão, que foram pessoas que sempre me deram bastante conselhos, até hoje dão a cada transmissão, no dia a dia do trabalho. Então, para mim foi assim, para mim foi excepcional nesse sentido de começar a trabalhar com pessoas que pudessem me passar algo a mais. Então, mesmo que o trabalho seja muito mais falado do que ouvir, nos bastidores, tinha muitos momentos em que você tinha que estar mesmo calado, só prestando atenção e ouvindo não só as experiências que eles passavam, mas a forma de trabalho de cada um, pegando o que um tem de bom, o que o outro tem de bom e moldando, digamos, o seu perfil, né? Com certeza. Foi um trabalho assim, no início, principalmente, que eu comecei apenas ouvindo, né? Tinha aquela expectativa de no primeiro dia já chegar e falar no ar, falar para o ouvinte, mas não, passei um certo tempo apenas ouvindo, acompanhando diariamente o trabalho do pessoal e com muita maestria que eles sempre fizeram. E isso aos poucos foi que eu fui entrando ali participando das resenhas esportivas, fazendo a cobertura hoje, como eu faço a do 13, já também apresento as resenhas, hoje já fiz plantão esportivo, então já estou passando por um pouco de tudo que se encontra no rádio esportivo aqui na Paraíba. Já é multiuso já lá dentro. Sempre que precisam de alguma coisa, sempre estão me ligando, sempre estão me dando essa confiança. Para mim é muito importante também saber que tem essa confiança em mim para várias funções dentro da equipe. A gente sabe muito bem que o torcedor ele começa a criar uma certa identidade com aquele ou esse setorista do time que ele torce, né? E de início você trabalhou diretamente com um dos ícones, né, não só de pista, como é que se diz, né, no meio do futebol, mas um radialista já bem vivido, que é o Gutenberg, né, Gutenberg Simões, que hoje cobre o Campinense, né? Agora você está cobrindo o 13, já teve então a oportunidade um pouco de ver os dois lados. Você acha que a torcida, não só local, mas o torcedor, ele tem que começar, digamos, a moldar um pouco mais a forma de analisar o trabalho do jornalista ou do radialista para não criar, depende lógico da postura de cada um, né? Mas ver o profissional como uma pessoa, assim, um ser individual, não só apegado a esse ou aquele clube, porque é que nem jogador, né? Hoje ninguém sabe, você está no 13, amanhã pode estar no Campinense, pode estar no Botafogo, né? Como é que você vê essa relação?
acho que a conduta, principalmente do profissional que faz o futebol, assim, quando se move principalmente nessas duas paixões, 13 e Campinense, o próprio profissional se moldar para não dar esse tipo de comentários, até muitas vezes maldosos, né, sobre o seu trabalho, já que é um trabalho, já que você está desempenhando ali uma função profissional, você não está ali torcendo como torcedor, você está ali trabalhando. Eu já há 1 ano e meio sou setorista do 13, mas sempre que a equipe precisa, faço os jogos do Campinense, também principalmente com as equipes visitantes, e nunca tive nenhum tipo de problema nesse setor, até por minha conduta, conduta familiar, né, a conduta que a gente tem, a educação que os pais sempre nos passam. Venho de uma família sempre ligada ao esporte, meu irmão é árbitro assistente da Federação Paraibana de Futebol, já trabalhamos juntos, inclusive, em transmissões, então sempre tem essa coisa, mas assim eu vejo que o torcedor tem que ter em mente que ali é um trabalho, você está ali desempenhando sua função, passando a informação da maneira mais clara possível para o ouvinte, então eu sinto muito naturalidade em estar trabalhando dessa forma. A gente sabe que hoje o jornalismo esportivo, né, principalmente na radiofonia, que é uma escola. No meu caso foi o inverso. Eu comecei escrevendo para o site futeboldaparaíba.com, extinto, né? Depois vim para a TV Itararé, que foi a ponte para me trazer para cá, e comecei a fazer rádio há cerca de 4 anos e pouco. Já se passaram 4 anos, parece que foi ontem, no debate lá na Caturité, na segunda-feira à noite. A rádio é uma escola, né? E isso aí todos dizem. A maioria das pessoas que chegam à TV passaram, né, pela rádio. Mas o que a gente vê nesse meio é que há uma renovação muito grande, né? Até necessária. Isso a gente já via que era necessário, porque muitas pessoas já estavam realmente abandonando o meio do jornalismo esportivo, o radialismo, porque já estava há muito tempo mesmo no mercado, e isso aí é gradativo. Mas hoje a gente vê muita gente nova nesse meio. Você é um deles, eu sou também, estou nesse ano, posso colocar como um dos novos. Vários vão passar por aqui essa semana, né? Qual a importância que você vê nesse sentido? A gente fala muito no futebol que é bom ter jogador experiente e aquele jogador mais novo, com um pouco mais de gás no jornalismo esportivo. Isso é importante também para você? Acho que em todas as funções, em todos os setores, isso é importante, principalmente essa parte de renovação, quando se tem oportunidades, né? Muitos alunos do curso de comunicação social que têm essa ânsia de entrar no mercado, às vezes esbarra na falta de oportunidade, às vezes também esbarra na falta do próprio, quando vê as dificuldades, acharem que ali não é o caminho certo, mas para mim, vários companheiros que eu tenho dentro do jornalismo esportivo que estou fazendo hoje, né, cobrindo em outras rádios, é sempre bom aquele encontro quando a gente tem ali no gramado, ali no dia a dia, mesmo em rádios diferentes, mas uma amizade, uma troca de conselhos, uma troca de informações é importante, né? A gente que está começando, ouvir sempre os mais velhos, mas também entre a gente ter ali aquele diferencial que todo profissional tem que ter para crescer na sua profissão. Até porque é necessário também a renovação de conceitos, né? Isso, porque o que se via como certo há 10, 15 anos atrás, não necessariamente hoje, né, é a mesma coisa. Então, essa visão também, às vezes, é necessária de mudar. Quando você olha para frente, o que é que você imagina na sua carreira? Porque muito se diz, o jornalista esportivo já vai sabendo que vai entrar, ganhar bem não vai ter que ralar muito, vai ter que bater escanteio, cabecear, buscar várias funções no meio, né? Muito se vê vários buscando o jornalismo político, né, que na teoria seria mais interessante financeiramente. Você se vê mudando de ramo ou apenas abrangendo, quem sabe, o leque de opções? Hoje, como é que o Apolo olha para a carreira de jornalista? Hoje em dia, eu penso em minha carreira no futuro, dentro do jornalismo esportivo, né, crescendo cada vez mais, tanto no mercado paraibano, né, no mercado nordestino, sonhando também em um dia ter um mercado maior, ter uma oportunidade maior em se trabalhar, em se produzir, né, que eu acho muito importante também essa questão no rádio, você ter a sua produção. E eu me vejo dentro do jornalismo esportivo ajudando também, né, jovens que hoje já estão, já posso ser considerado um veterano dentro do rádio, então muita gente ainda está começando agora também ajudando, e eu me vejo nesse setor, ajudando sempre e querendo sempre crescer nessa área, me aperfeiçoar, já que para muitos é uma área que não tem assim tanta importância, né, porque futebol todo mundo conhece de futebol, mas o diferencial, como já citei, para mim vai ser importante nessa carreira que está só começando. E a visão sobre o futebol muda muito quando a gente começa a trabalhar com isso, né? Quando começa a trabalhar nos bastidores, né? É um mundo bem complicado de lidar, um mundo, não dizer na maioria das vezes, mas muitas vezes sujo, né? E se não tiver estômago, né? Em alguns momentos a pessoa até pensa em mudar realmente, né? A política não passa longe disso não, pelo contrário, né? Então por isso que dizem que política e esporte tem muito a ver. Apolo, obrigado pela participação, boa sorte aí, né? E as portas aqui da Itararé sempre abertas para pessoas que estão começando, que estão querendo mostrar trabalho e que são da terra, né? A gente sempre busca dar esse apoio, esse espaço aqui, né? E você já nessa cadeira já passaram vários jornalistas, radialistas, né? Exemplo que é um dos ícones também nosso aqui
no jornalismo esportivo, que é o Edivaldo Gouveia, né? Já esteve aqui conosco, né? Uma referência, foi um dos melhores, assim, uma das melhores pessoas que passaram por aqui que eu tive a honra de entrevistar, né? Quem sabe, né, no futuro você também não tenha uma carreira tão brilhante quanto esses aí, né? E é o que a gente busca, né? Quem está no meio esportivo, chegar longe como ícones como esse que a gente citou agora há pouco. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui presente. Como você bem já destacou, passaram vários grandes nomes do rádio esportivo, do jornalismo esportivo paraibano. Sempre estou à disposição. Desejar um Feliz Natal, um próspero ano novo a todos. E em 2014, novamente, na Labuta, 2014 no trabalho, trazendo mais informações ao torcedor paraibano. Pois é, em especial no caso do trabalho do Apolo, como setorista do 13, que ninguém sabe, né, se amanhã continua, mas a priori hoje o Apolo é setorista do 13 na Rádio Caturité, vai ter muito trabalho, né, um calendário bem preenchido. Terminamos o primeiro programa dessa série de entrevistas especiais aqui do Itararé Esportes. A você que está em casa, muito obrigado.